E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje eu estou aqui para comentar sobre Dandadan, um mangá que há muito tempo me recomendaram e mais recentemente eu tenho ouvido falar bastante nele, tenho visto várias postagens, ele tem sido um mangá bem assíduo nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, então eu decidi ler. Então esse vídeo vai ser primeiras impressões, review, não sei, eu li o primeiro volume, tá? Então vai ser a primeira impressão, né, porque é um volume de vários da obra, mas enfim, eu li o primeiro volume porque eu não aguentava mais, eu precisava saber do que se tratava essa história de Dandadan, e eu vou adiantar pra vocês que eu achei muito interessante, eu gostei, achei sobretudo muito engraçado, e cara, enfim, vamos comentar sobre esse mangá porque tem muita coisa pra falar sobre ele, e sem mais delongas, vamos falar sobre Dandadan. Antes de mais nada, eu acho que é importante eu comentar aqui que eu acho que o humor, né, a comédia de Dandadan, ela, não sei se eu poderia dizer que ela é singular, né, mas como é que eu posso dizer? Talvez ela, não sei se ela quer atingir um público-alvo, mas eu acho que ela não é pra todos. Eu não sei se a tradução de Dandadan, ela é literal, direto do que tá no japonês mesmo, mas vamos dizer que a comédia de Dandadan, ela é basicamente a tradução BR de Chainsaw Man. Então é por isso que eu tô falando que eu não sei se todo mundo vai curtir. Porque, por exemplo, é uma polarização, né? Há controvérsia. Nem todo mundo curte a tradução de Chainsaw Man. Tem gente que gosta e tem gente que odeia, né? Então, se tu gostou da tradução BR de Chainsaw Man, tu vai gostar do humor, tu vai gostar do aspecto cômico ali de Dandadan, porque é basicamente a mesma coisa ali. Então comigo funciona muito bem, porque eu sou o tipo de público-alvo, né? Se é que tem, desse tipo de comédia, né? Desse tipo de humor que Dandadan propõe. Então eu achei muito legal. E mais pro finalzinho do vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão do humor. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre o plot, do que se trata Dandadan. Basicamente, nós acompanhamos ali a história de dois personagens, que são os protagonistas da história, que é o Takakura e a Ayase. E é muito legal porque nós temos o primeiro contato com cada um deles e a gente vê a divergência, né, na personalidade de cada um deles, porque a gente começa com a Ayase e a gente vê que ela é uma jovem muito intensa, né, uma jovem que ela está apaixonada no momento, então ela está disposta a fazer tudo pelo namorado dela, que não tá nem aí pra ela, mas enfim, ela é uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito aberta, e em contrapartida a gente tem o Takakura, que é um nerd e ele é isolado de tudo e de todos, meio que ele afasta as pessoas dele, porque, bom, ele é um nerd, né, então os assuntos que ele tem para tratar, geralmente as pessoas não estão nem aí. Então a gente vê o primeiro momento que nós temos com ele, é ele sofrendo uma espécie de bullying ali pelos colegas, então a gente vê que a partir daí já tem uma grande diferença, né? Já tem um grande contraste na personalidade de cada um deles, e eles começam a conversar, eles começam a interagir acerca de coisas de ocultismo, de extraterrestres, de fantasmas, e na existência deles ou na não existência deles. Então esse é o primeiro ponto, e é o ponto que vai conectar os dois. E é a partir daí que a história começa a desenvolver, quando eles querem provar o ponto um para o outro, né? Que existem alienígenas e que existem fantasmas. Então eles meio que fazem uma aposta ali entre eles para comprovar as suas teorias, e cada um vai ir para um lugar designado pelo outro para ter certeza de que realmente existe, né? Que o outro não tá falando merda. E é a partir daí que a história fica muito interessante, começa a ficar muito engraçada e ao mesmo tempo muito aleatória. Nós temos então uma visita ao túnel, o Takakura ele vai pro túnel, que é onde a Ayase falou que existem fantasmas ali, e a Ayase vai para um lugar que o Takakura falou que tem, sei lá, abduções alienígenas. E a história vai ficar muito legal a partir desse ponto, porque a Ayase ela é abduzida por uma espécie de alienígenas muito esquisitos, enquanto isso, o Takakura ele é possuído por um espírito maligno. E se você acha que tá bizarro e não tem como piorar, na verdade fica mais bizarro e pior ainda mais, porque não somente esse evento por si só ele já é esquisito e comprova a teoria de cada um deles, como os diálogos a partir desse ponto são muito bizarros e são muito grotescos. E é a partir daí que tu vai lembrar bastante da tradução BR de Chainsaw Man, essa questão do feeling, sabe? Do sentimento, das piadas esdrúxulas e tudo mais. Então é muito engraçado, eu acho que vale mais a pena você pegar o mangá e ler ele do que eu comentar aqui, porque eu nem sei se talvez se eu comentar aqui o YouTube desmonetiza esse vídeo.
Então eu não vou correr o risco, tá? Mas enfim, eu digo pra vocês que é muito aleatório. As conversas são muito aleatórias e são muito engraçadas, justamente pelo fato de ser aleatório. E é a partir desse evento, né, tanto da abdução da Ayase quanto da possessão do moleque lá do Takakura, que novas habilidades são desbloqueadas, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece é que o Takakura, ele é possuído pelo espírito da Vovó Turbo, que é muito interessante, né? O primeiro volume ele foca bastante nesse embate que os protagonistas vão ter com essa tal de Vovó Turbo, e a Ayase, em contrapartida, ela desbloqueia as habilidades psicocinéticas, eu acho, dela, que, bom, ela puxa isso meio que da avó. A avó desde sempre trabalhou com esse negócio, ela tinha uma certa desenvoltura aparentemente, e a partir dessa abdução ela desbloqueia de vez essa grande habilidade, que vai ser importante, vai ser útil pro Takakura, que depois que ele é possuído, ele começa a todo momento, se a Ayase não tiver perto dele para controlar a energia negativa espiritual dele, ele acaba expondo, né, esse lado aí meio maligno. Então é necessário que ela use as habilidades para conter essa energia maligna dele. E o que é legal é que o Takakura, ele desbloqueia uma nova transformação. Na verdade, ele desbloqueia uma transformação, né? Porque ele era só humano e agora ele parece ter habilidades especiais, enfim. Muito por conta da Vovó Turbo. Como eu comentei, eu só li até o primeiro volume, então eu não sei o que acontece depois. O finalzinho do primeiro volume é eles derrotando, entre aspas, parcialmente ali, a Vovó Turbo, mas tem outro espírito, um espírito enlaçado que estava conectado com a Vovó Turbo, algo assim. Então essa transformação do Takakura muito era pelo poder, né, pela possessão que a Vovó Turbo fez, e eu não sei se vai permanecer depois que ele derrotar a Vovó Turbo. Mas enfim, a questão é que a transformação que ele tem é muito massa, o design do personagem dele, né, após a transformação é muito interessante, eu gostei pra caramba. E outro ponto que é legal dessa transformação é que ele se torna uma pessoa totalmente diferente, ele tem uma personalidade oposta à dele. E não é porque ele é um nerd introvertido que agora ele vai ser um cara badass, incrível. Não, muito pelo contrário, ele se torna ainda pior do que ele é normalmente. Ele se torna uma pessoa negativa, né? Então, completamente pessimista. É bem legal e é engraçado esses momentos em que há a transformação e a gente percebe essa mudança de comportamento dele. Então, é muito legal. Por fim, como eu comentei, a gente chega ali no finalzinho do primeiro volume, que tem um embate contra a Vovó Turbo, onde eles estão tentando derrotá-la para tentar voltar a assumir a vida normal, a vida cotidiana, corriqueira deles, que é algo que todo mundo sabe que não vai acontecer mais, né? Então, a partir daí, eles vão formar uma grande dupla dinâmica e enfrentar as forças do ocultismo. Aparentemente, eu acho que vai seguir por esse caminho, porque, bom, é isso, o mangá é sobre isso, né? E o ponto final que eu queria comentar aqui com vocês é acerca da comédia, né? É uma comédia muito nonsense, é algo completamente bizarro, aleatório, e eu acho que, como eu comentei, né, anteriormente, reiterando, é isso que faz Dandadan ser interessante, ser legal, ser tão engraçado assim. Eu não acredito que seja pelo fato da história, né, porque eu não vi ali, dentro da narrativa, algo tão incrível, absurdo, que faça com que as pessoas vão até Dandadan para ler a narrativa em si, o plot. Eu acho que é bem mais pela aleatoriedade dos fatos, pelos personagens esquisitos que aparecem, inclusive o design do autor ou da autora, não sei, não pesquisei, é muito legal, são incríveis, é meio que quando, claro, eu falo na questão dos Onis e dos alienígenas, é como se fosse um emaranhado de coisas bizarras e gigantescas ali e salta aos olhos, né? Muito interessante. Então, esses quadros, essas páginas que tem a apresentação, né, a introdução desses bichos aí, é muito legal. E isso faz com que dê uma diferenciada gigantesca para a história, e eu acho que é justamente por causa disso e por conta dos diálogos que esses bichos têm com os personagens, com os protagonistas, principalmente, que Dandadan é tão interessante e chama tanta atenção das pessoas. Ainda acerca dessa comédia nonsense, que é bem legal, se tu gosta, novamente, a questão da tradução BR de Chainsaw Man, você vai curtir pra caramba a comédia de Dandadan. Eu ainda acho que não é pra todo mundo, acho que nem todos vão ver as cenas, vão ler os diálogos e vai morrer de rir. Eu gostei pra caramba, eu gargalhei em várias cenas ali, e me falaram, tá, que se eu curti, se eu gostei desse começo, só melhora conforme vai desenvolvendo na leitura ali, esses diálogos, essas interações entre os personagens, essas piadas jogadas ali, vão só melhorando, então eu fiquei bem curioso em relação a isso.
e eu pretendo continuar lendo, vou ler em off, tá? Eu li o primeiro volume só pra trazer aqui pra vocês, então fica aí a recomendação pra vocês de Dandadan, porque eu acho que vale muito a pena pelo menos ler o primeiro volume, tá? Ou se tu não quiser ler o primeiro volume, ler pelo menos os primeiros capítulos ali, um ou dois, três no máximo, enfim, pra ver se você vai engatar na história, mas eu garanto pra vocês que eu acho que vale a pena pelo menos esse iniciozinho aí de Dandadan, porque é muito legal, é muito divertido e sobretudo muito engraçado. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, desta vez fazendo essas primeiras impressões do mangá Dandadan. Eu curti pra caramba, uma história bem legal, muito engraçada, esse foi o ponto forte, né? Na verdade, este é o ponto forte, é a tônica de Dandadan. Eu achei legal, fica a recomendação pra vocês, tá? E se tu chegou até aqui é porque provavelmente tu gostou, então deixa o seu like porque é muito importante, ajuda no engajamento e me ajuda também a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, beleza? E se tu não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar e deixa aqui nos comentários o que tu achou deste mangá. E eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!